Imagina que você tem aquela ideia genial para um jogo. Aquele jogo que vai ser uma novidade super interessante para todos os jogadores. Imagina que você tem tudo planejado para que ele seja bem aceito e que tenha uma longevidade boa. E você e sua equipe estão dispostas a dar tudo de si para que esse jogo seja lançado perfeitamente. Mas infelizmente, obviamente, você precisa de dinheiro para poder produzir esse jogo. Afinal, salários e equipamentos não caem de árvores, né? Todo momento você perde as esperanças, já que não pode bancar tudo isso sozinho. Mas então brilha uma luz no fim do túnel e aparece uma empresa super generosa e amigável que quer bancar todos os custos do seu projeto, contanto que você venda sua alma para eles. Hoje em dia já é comum ver um jogo sendo lançado e perceber que ele tá todo quebrado, cheio de prática abusiva de monetização, como loot boxes, que já foram banidos em vários países, battle passes, que caem entre nós. Por mais que seja um jeito honesto de se vender conteúdo, você não se sente mal de pagar mensalmente por um conteúdo que já devia estar dentro do jogo, que você pagou o preço cheio. Houve um tempo que o único jeito de uma empresa ganhar dinheiro com um jogo era fazendo com que o jogo fosse bom e longo. Jogos onde, se você quisesse desbloquear todas as skins dos personagens, você teria que encontrar os segredos que liberavam elas. E se você quisesse liberar todos os personagens, você teria que jogar o jogo até o final e enfrentar todos os chefes para poder merecer tal prêmio. Hoje em dia, se você quiser liberar todos os personagens do Mortal Kombat, por exemplo, o único chefe que você precisa enfrentar é aquele microempreendedor careca que te manda trabalhar no feriado e te demite porque você ficou doente na sexta-feira. Se uma empresa tem uma ideia braba para um jogo e precisa de auxílio de investidores para o jogo ser desenvolvido, pode ter certeza que o jogo vai sair uma bosta. E na indústria a gente tem vários exemplos de várias empresas, como os jogos da Ubisoft ou da EA, da Bethesda, etc. O exemplo que mais chamou a atenção recentemente foi o Cyberpunk 2077. Da mesma empresa que fez uma das trilogias de RPG mais aclamadas pelo público, que dizia ser pró-consumidor e que tinha mais apoio do povo do que Menino Ney na Copa de 2018, veio a ideia do maior e mais ambicioso RPG da atualidade. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Cyberpunk 2077 deveria ser o melhor jogo de todos os tempos e servir de referência para as próximas gerações de jogos e jogadores, assim como Ocarina of Time foi no tempo dele. Mas no fim das contas se tornou apenas a amarga memória de que gente rica faz qualquer coisa para ficar cada vez mais rica, independente do que aconteça. A história do Cyberpunk 2077 começa lá atrás em 2013, quando o primeiro teaser foi mostrado ao público. Nesse teaser eles mostravam a ideia do jogo, que era uma sociedade futurista, mas não tinha muitas informações sobre como seria o jogo. O que se sabia é que ele estava em desenvolvimento, então não existia muita hype pelo jogo naquele tempo. Afinal, no meio de uma troca de geração, as pessoas querem saber mais sobre as novas tecnologias que o novo PlayStation 4 e Xbox One iriam trazer. E assim o jogo ficou no vale do desenvolvimento por mais 5 anos, quando sem ninguém esperar, eles resolveram mostrar um trailer na E3 de 2018, que mostrava como o jogo estava até o momento. Um mundo incrível, com muitas características peculiares, acontecimentos inacreditáveis e uma cidade completamente densa e diferente do que se imagina de uma cidade futurista. E é claro, esse trailer veio para popularizar um meme que vem sendo saturado até hoje, né? E só esse trailer foi o suficiente para colocar a hype da galera nas estrelas. Afinal é CD Projekt Red, né? Eles não vão lançar qualquer jogo bugado assim igual o Ubisoft. Felizes com a hype que eles foram recebendo, eles foram aumentando ainda mais, resolvendo chamar nada mais nada menos do que o mito, a lenda e o deus Keanu Reeves, que teve uma explosão repentina de popularidade na internet na época. Isso fez as pessoas ficarem ainda mais loucas para esse jogo. Foi então que em 2019 colocaram um pobre coitado no palco do Xbox para falar que alguém é breathtaking e anunciar a data de lançamento do Cyberpunk, que seria em abril de 2020. E na minha opinião esse foi o maior erro da CD Projekt Red, já que depois do lançamento do jogo os funcionários já revelaram que na época eles avisavam para os chefes deles que não ia dar para conseguir entregar esse jogo até a data anunciada. Mas ainda assim os chefões da CD queriam o dinheiro da pré-venda, já que eles queriam agradar quem estava botando o dinheiro da brincadeira, né, vulgo os investidores. Papo vai, papo vem, e depois de um tempo eles resolveram finalmente escutar os devs deles e adiarem o jogo para 5 fucking meses no futuro. Ou seja, eles estavam muito longe de terminar esse jogo ainda e mesmo assim anunciaram um prazo. Quando teve o boom do Covid-19, todos os funcionários da CD começaram a trabalhar de casa. E se eles na empresa já não iam conseguir entregar o projeto no prazo, imagine em casa então. Mas mesmo assim a CD manteve a data por mais alguns meses até eles adiarem o jogo mais uma vez, agora para novembro de 2020. E de novo os funcionários falavam, não vamos conseguir entregar esse jogo a tempo. Mas a diretoria da CD não queria saber e ia querer lançar o jogo de qualquer forma no prazo. A hype já estava nas estrelas, todas as empresas estavam de olho no mais novo lançamento da CD. E por alguns meses esse foi o centro das atenções em todo lugar. No YouTube, no Facebook, no Twitter, em todo lugar só se falava Cyberpunk, Cyberpunk, Cyberpunk.
cada coisinha que vazava, todo mundo ficava curioso, tava todo mundo muito ansioso por esse jogo. A espera era tão alta para esse jogo que empresas menores que pretendiam lançar jogos em datas parecidas com a do Cyberpunk tiveram que antecipar ou adiar os seus lançamentos, porque eles provavelmente iam ser ofuscados pelo novo jogo que vai definir a geração atual de videogame. E mais uma vez ele foi adiado. Mas dessa vez ele foi adiado só pra um mês depois. E a galera ficou tipo, o que eles vão fazer em um mês que eles não conseguiram fazer em 7 anos? E com esse adiamento a desconfiança começou a cutucar a cabeça das pessoas que esperavam esse jogo. A desconfiança foi tanta que as ações da CD tiveram sua maior queda em meses. E com isso eles prometeram não adiar mais o jogo e finalmente lançar ele no dia que eles anunciaram. E assim fizeram. O jogo foi lançado dia 10 de dezembro de 2020 e no primeiro dia só se falava do maravilhoso jogo que era Cyberpunk. As ações da CD voltaram a subir aceleradamente e todos estavam comprando o mais novo AAA da empresa que servia de exemplo. Até que as pessoas começaram a perceber algumas coisas estranhas. Aquele jogo não parecia muito com os trailers mostrados até então. Era um jogo bem menos denso, bem menos complexo e bem menos polido do que se mostrou até então. E pior, cheio de bugs, game design duvidoso e crashes infinitos. O jogo estava claramente incompleto e todo quebrado, mas a CD, ao invés de adiar mais uma vez para poder terminar o jogo, com medo dos investidores tirarem o investimento que fizeram, tomaram a péssima decisão de lançar o jogo de qualquer forma sem corrigir os erros, assim como todas as empresas têm feito atualmente. Eles acharam que isso ia passar batido, como a Ubisoft, a Bethesda e a EA fazem. Mas a diferença é que esse jogo estava tão no centro das atenções que não teve como escapar. As pessoas tinham uma expectativa muito alta nesse jogo, e elas foram enganadas pelos trailers promocionais. Com isso foi gerada uma certa revolta nas pessoas que compraram o jogo, e elas queriam o dinheiro delas de volta, já que claramente elas foram enganadas e elas não compraram o que foi prometido a elas. E o que a CD Projekt Red fez? Um anúncio falando basicamente se vira com a loja que você comprou, o que ia totalmente contra aquela imagem que o público tinha de uma empresa pró-consumidor que a CD era. Depois de um lançamento caótico, a CD Projekt Red finalmente decidiu devolver o dinheiro para as pessoas que compraram seu jogo. Empresas como a Sony não aceitaram esse tipo de coisa e resolveram remover o jogo de suas lojas, e as versões físicas do jogo continuam abaixando cada vez mais o preço, você podendo encontrar até abaixo dos R$40. Desde o lançamento de Cyberpunk 2077, a CD vem tentando arrumar o erro, lançando atualizações e pedindo um monte de desculpas. Mas aquela confiança que o povo tinha nela se foi. E eles nunca mais vão ser aquela empresa que fez o The Witcher. Agora eles vão ser aquela empresa que fez o Cyberpunk. Infelizmente eles estão colhendo o que plantaram. E no fim não existe empresa generosa e amigável que vai te ajudar a desenvolver seu jogo, né? Só existe ganância, mentira e customização de rola.